Boa noite a todos. Obrigada aí por se conectarem no nosso último dia do Together Brasil. Meu nome é Josiane Lozzi, eu sou Relações Educacionais e Científicas da 3M e hoje eu vou conduzir aí as apresentações. Bom, o Together Brasil é um congresso que une professores e amigos de diferentes cantos do país para abordar a odontologia restauradora atual. O evento iniciou nesta segunda e finaliza hoje em um total de 10 palestras. Eu vou passar algumas informações importantes, né, durante o evento. Então, durante as aulas, vocês podem enviar as perguntas via chat, que vão ser respondidas aí no final das 3 apresentações. Para enviar essas perguntas, vocês podem clicar no ponto de interrogação que estiverem assistindo ali pelo celular e quem estiver assistindo pelo computador, no canto superior direito no painel, também tem essa opção ali de mandar as perguntas. E hoje, além, inclusive, aí dos 3 palestrantes da noite, no final, o Cacá Vieira retorna também para responder as perguntas sobre o tema apresentado por ele na segunda-feira, sobre planejamento para a transformação do sorriso. Nós também vamos enviar esse certificado aqui pela ferramenta GoToWebinar. Então, quem quiser pegar esse certificado, é só entrar ali na aba Documentos, e aí vocês podem fazer o download e inserir o nome de vocês. As dentais Cremer e Speed são as nossas parceiras nesse evento e estão fornecendo 10% de desconto nas compras dos produtos 3M pelos sites. Nós vamos enviar esses códigos também para vocês, desses cupons, aqui pelo chat, pelo bate-papo da própria ferramenta GoToWebinar. E hoje eu acho que já com um certo saudosismo, né, por saber que é o último dia, mas eu acho que ao mesmo tempo ansiosa aí para escutar esses feras, nós vamos ter 3 conferencistas. Então, o Maciel Júnior, que não pôde fazer a sua aula na segunda-feira, por um problema técnico na plataforma, volta hoje com o tema configuração dentinária nas restaurações com resina composta anterior. Em seguida, a gente vai ter o professor Marcelo Lobato, e ele vai entrar falando sobre facetas diretas, desafios e possibilidades. E, por fim, o professor Nívio finaliza aí o nosso ciclo de conferências falando sobre restaurações classe 3 e classe 4, desafios e possibilidades. Bom, eu convido agora o professor Maciel a apresentar a sua tela. Eu vou te passar o comando, Maciel, você já pode abrir a sua câmera, já estamos te vendo. Eu vou parar de projetar a minha. E você vai receber o comando por agora. Sua tela já está sendo carregada, perfeito. Só falta colocar em modo apresentação. Já estamos vendo. Pronto, tudo correto aí, Josi? Perfeito, a audiência é sua, arrasa. Tá bom, muito obrigado aí pela apresentação, obrigado pela oportunidade de poder retornar hoje, né? Que segunda-feira realmente tivemos esse problema técnico que nos impossibilitou de terminar esse assunto, né? Um assunto bacana, uma aula que eu tenho desenvolvido já há algum tempo, focada nisso aí. É uma abordagem talvez um pouco diferente, né? Em relação aos procedimentos restauradores anteriores. E, novamente, né, vou repetir o agradecimento do Grupo Together, que, na verdade, isso aí não foi um convite, foi um desenvolvimento nosso, junto com todo o grupo. A ideia de trazer aí profissionais renomados de todos os cantos do país, isso aí é que é o bacana, né? Todos dentro das suas possibilidades, todos dentro aí das suas capacidades, tentando trazer um pouquinho da informação do dia a dia do consultório, da pesquisa, para os profissionais do Brasil como um todo, né? Então, obrigado 3M, obrigado Josi, obrigado Gillian, que está aí também, Carol Miyazaki, Julieta, que foi super parceira aí no desenvolvimento desse projeto, e também aos meus amigos Marcelo Lobato, que fala sobre, logo após, né, a minha apresentação, e encerramos aí com chave de ouro com o Nívio, né? Então, o Nívio entrou como convidado nesse projeto nosso e foi uma escolha aí muito acertada, pessoa excelente, boníssima, e tenho certeza aí que vai dar um show de aula, assim como o Lobato também. Então, o tema da minha aula aí, configuração dentinária nas restaurações com resina composta anterior. Eu vou tentar ser um pouquinho mais direto ao tema, né? Então, como já falei, faço parte aí desse grupo aí de professores, né, que
todos desenvolvem uma habilidade diferente, um tema diferente, é isso que torna dinâmico, né, esse grupo, cada um aborda bem uma área e consegue discorrer bastante sobre isso. Então, assim, para tentar ser mais sincrético e resumir melhor o que eu tenho para falar para vocês hoje, nessa noite de sexta-feira, né, todos aí cansados, voltando ao trabalho, e realmente tentando fazer a vida ser mais eficiente e ser mais precisa, né? Restaurações diretas anteriores, creio que existe um foco muito grande na forma como a gente finaliza, né? A gente se preocupa muito com a parte final, mas a gente não aproveita o trajeto, né? Então, fazer a parte de resina composta durante o trajeto, durante o teu desenvolvimento da tua restauração, é isso aí que às vezes torna um pouco mais prazeroso quando você entende ali os conceitos relacionados ao centro da restauração, ao seu core, ao seu núcleo, né? Pensando mais na parte da dentina. E assim, dando uma apanhado geral, quando eu penso em dentes posteriores, né, o material que me vem à cabeça, o material restaurador que me vem à cabeça seria a resina de esmalte. E ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, as pessoas às vezes ensinam até isso, quando a gente pensa em dentes anteriores, o que vem na minha cabeça não é o esmalte. A menor porcentagem, né, de preenchimento da minha restauração anterior é da resina de esmalte, é da resina de dentina e não da resina de esmalte. A gente pensa em dentes anteriores, translucidez, tudo bem, existe translucidez, mas é muito importante a gente criar um contraste muito grande entre as estruturas, tá? Não dá para tentar fazer uma restauração biomimética colocando a mesma quantidade de dentina artificial correspondente à quantidade de dentina natural. Então, é esse tipo de... E vou provar por quê, né? Mas é esse tipo de erro, né, que acomete muito dos dentistas focados em restaurações estéticas anteriores, reabilitação estética com resina composta. Então, assim, ó, outra coisa que discerne, né, restaurações de dentes anteriores, de posteriores, relacionada à quantidade de material, é a forma como essas restaurações são substituídas, ou o motivo pelo qual essas restaurações são substituídas. Enquanto nos dentes posteriores, o que nos leva à substituição das restaurações são as infiltrações marginais e as fraturas, nos dentes anteriores, a principal causa de falha ou necessidade de substituição dessas restaurações é a falha estética, né? É a falha estética. Inclusive, até existiu um slide na aula falando sobre desastres estéticos, eu acho que isso às vezes até um pouco agressivo, resolvi tirar, né? Então, muitas vezes, o nosso paciente já sai do nosso consultório com uma falha estética criada por nós, porque nós não entendemos o material, não entendemos a necessidade do paciente e não entregamos aquilo que o paciente necessitava, ou deixamos aquele paciente já sair com restaurações falhas, esteticamente falhas, não só de infiltração. Né? Principalmente nos dias de hoje, nós temos que evitar aí sobretratamentos, ou tratar o paciente da maneira mais correta, tentando manter a ética, entregar a saúde para o paciente e promover a longevidade dessas restaurações. E muitas vezes nós conseguimos aí não só devolver a parte saudável, de saúde do paciente, como a gente consegue fazer parte de momentos de felicidade dessa paciente, né? Isso aqui é um caso exemplo que eu dou para vocês das possibilidades da resina composta, uma paciente que sofreu um acidente, fraturou esses dentes anteriores, teve que fazer endodontia, e ela chegou no meu consultório às vésperas do casamento, solicitando que fizesse um tratamento que não fosse tão oneroso financeiramente, mas que correspondesse aí à necessidade dela. E nesse caso aí, resolvi fazer facetas diretas em resina composta. Que material que eu utilizei? Z350XT, cores para dentes clareados. Hoje, a procura por dentes clareados é grande, sem dúvida. Fica artificial, desde que você não compreenda o material. Então, a gente tem que aliar tratamentos naturais com dentes clareados. É possível, sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente quando a gente trabalha aí com a gama certa de resinas, né? Não vou falar sobre esse caso, porque esse caso aí está, se vocês quiserem escanear a tela, ele está na página do Facebook, né, da 3M, então existe na íntegra ali os materiais que eu utilizei, e ao lado esquerdo, embaixo aqui, vocês podem perceber que existe uma escolha de materiais que eu fiz, né, dentro de todas as cores que a Z350XT apresenta, eu escolhi algumas que eu utilizo para fazer meus dentes clareados.
tá certo? Então, essa escalinha aí serve para vocês podem solicitar esse material. Eu quero essas cores aí, que vai te atender muito bem para dentes clareados, e esse caso aí vai servir mais ou menos de um roteiro. Dá para a gente fazer reabilitação moral com resina composta, sem dúvida nenhuma. Nem pedi para esse paciente escovar os dentes, nem pensei na reabilitação oral que ele precisava. Eu só queria reabilitá-lo moralmente inicialmente, incentivar e estimular o paciente a ter cuidados, né? Então, olha a diferença gengival sem eu ter que falar nada para aquele paciente. Existe também casos que a gente trata dentista, coisas às vezes basicamente simples, né, que nem uma faceta direta em dente anterior, e as pessoas às vezes pensam, né, esse caso é fácil. Primeiro que é dentista, já torna o caso muito mais difícil. Agora eu quero ver você fazer uma restauração como essa, trazendo todas as informações do dente daquele paciente para uma região mais vestibularizada, copiando exatamente e sem abaixar o valor ou deixar acinzentado, né? Porque o cara vai meter só esmalte aí, esmalte, vou colocar esmalte em cima, ele não vai entender que tem que colocar dentina aí. Né? Então, assim, é uma coisa simples, mas que trouxe um momento de felicidade para essa nossa colega, ótima cirurgiã dentista, e de quebra aí, ainda ajudei o doutor famoso, né, melhorar um pouquinho o sorriso dele. Basicamente, a gente pensa aí, cor, forma, cor e textura, e não está colocado de forma aleatória. Quando eu penso em restaurações de dentes anteriores, a primeira coisa que eu penso, né, em resultado estético seria a forma, tá? Depois eu vou preocupar com cor, então vou preocupar com textura. É aquele conselho que eu dou, aprenda a fazer boas restaurações com uma cor, primeiro dando a forma correta. Depois você começa a se aprimorar, coloca duas cores, a forma correta, e aí você vai sofisticando ao mesmo tempo, né? Não queira fazer uma coisa muito rápida que você não consegue nem fazer direito ainda. Não queira fazer uma coisa de uma maneira sofisticada, de uma maneira que você não consegue nem fazer de uma forma simples. A vida é muito prática, desde que a gente compreenda esses passos, né? Porque, principalmente com mídia social, hoje a gente vê lá casos lindos e a gente acha que a pessoa chegou naquela capacidade de um dia para o outro, né? Não existe um histórico de erros e acertos por trás daquilo, tá certo? Forma, cor e textura. Basicamente, eu e todo mundo pensamos que isso aí é o segredo do sucesso, e não é. Primeira coisa, tentar ter uma resina composta de qualidade e que me ofereça uma gama de cores com várias opacidades e várias translucidezes. Várias opacidades e várias translucidez. Então, pensa comigo, Z350, dentina, corpo, esmalte translúcido. Se ela existe 4 opacidades, quer dizer que eu vou ter uma dentina um pouco mais opaca e vou ter um translúcido bem mais translúcido do que o esmalte. Né? O esmalte da Z350 já tem uma tendência a ser mais translúcido, e as cores trans mais ainda. Então, se já são cores com alta translucidez, se eu colocar num volume muito grande, vai acinzentar, vai baixar o valor. Né? Quanto mais esmalte, mais baixo o valor. Normalmente é assim. Quanto mais opaco, a tendência é que o valor suba um pouco mais. Quanto mais alto o valor, mais branco. Quanto mais baixo o valor, mais acinzentado. E todo mundo reclama. Da Z350 existe uma reclamação. É falta de entendimento. Né? Toda vez que comprar um sistema restaurador, tentem entender quais são as opacidades que existem para aquele material. Desde a dentina até o esmalte mais translúcido que existe. Tá certo? Então, Z350 para mim é excelente, só para vocês terem uma comparação e uma sugestão que vocês comecem a criar na bancada de vocês, que são guias, escalas de cor personalizada. Né? Nesse caso, eu fiz essa escala de cor utilizando A3 de corpo, A3 de dentina e o último A3 de dentina com mais ou menos aí meio milímetro de A3 de esmalte. Percebam como a cor de corpo fica muito parecida quando eu utilizo A3 de dentina e A3 de esmalte. Então, muitas vezes, eu consigo fazer minhas restaurações totais só com resina de corpo, né? Que é o princípio hoje da novíssima resina Filtech Universal. Uma cor só para grandes restaurações. Vou fazer volume, vou fazer 6 dentes, eu não preciso ficar estratificando tanto, porque eu estou criando os dentes. Por isso que a restauração de incisivo central unitário é a mais difícil, que você tem que copiar os pormenores de cor de cada dente, do dente vizinho, né? Quando eu vou fazer um grupo, eu posso trabalhar com pouquíssimas cores aí que vai me atender bem. Só para vocês entenderem, né, quanto mais opaco, mais branco parece, né? Olha a restauração do centro aí, como tem esse aspecto aí mais esbranquiçado, de mais alto valor, mais luminosidade. Então, quiserem dar um print aí, ó, eu quero comprar uma seleção de cores Maciel Júnior. Brincadeira, pelo amor de Deus. Eu estou falando que eu uso isso, mas no meu consultório eu peguei o que eu mais utilizo da Z350,
que são essas cores aí, tá? Tem cores tradicionais, até cores de dentes clareados, tá? Inclusive a 3,5 bore aí, que ele serve muito bem para fazer classe 5, pacientes mais idosos, dentes mais escurecidos, ele vai me atender muito bem. Tá? Quero que vocês entendam e a importância que existe de você mensurar a quantidade de esmalte que você trabalha na sua restauração. Primeira coisa, rapidamente aí, sem tentar ser prolixo ou que tentar inventar aí coisas, entendam que resina composta, ela é feita, né? Ela é criada a partir de cores secundárias. Na hora de você fazer o desenvolvimento dessa resina composta, o químico lá, ele utiliza cores secundárias. A somatória dessas cores secundárias, percebam no centro que é uma resina de baixo valor, é uma cor mais negra, mais puxada para o negro e de baixo valor. Ou seja, quanto mais camadas eu sobrepor na minha restauração, há uma tendência de abaixar o valor dessa restauração, naturalmente, porque ela é formada a partir de cores secundárias, ao contrário de cores, né, de produtos que são feitos baseados em cores primárias, aonde você tem na somatória das cores primárias o branco e somatória das cores secundárias o negro, o preto, tá? Então, vamos tentar pensar que quanto menos esmalte eu colocar nessas minhas restaurações, melhor o meu resultado restaurador. E quem fala muito bem disso, né, é o Grupo Style Italiano, ao qual em 2018, eu junto com o Nico, Lobato e vários outros professores aí, puderam compartilhar, puderam aprender um pouquinho, compartilhar ideias e trocar aí figurinhas sobre resinas e sobre materiais restauradores. Eles falam muito bem sobre isso, né? A ideia de você trabalhar com até um número mágico, né? Se é que dá para falar assim, e bem um número bem específico, é claro que é uma média, mas que fique muito próximo de 0,5 o valor desse esmalte, né? Então existe uma espessura ideal para as resinas da 3M, a resina Z350, que seria meio milímetro de esmalte. Gente, meio milímetro é pouquíssima coisa, não é quase nada, né? Não é quase nada. Pensando assim, quando eu trabalho nos dentes anteriores, eu sempre restauro com mais volume, pensando que eu vou fazer minha anatomia reduzindo a partir de cortantes rotatórios. Então, eu já tenho que calcular o quanto eu vou colocar que após o meu acabamento e polimento, eu permaneça com meio milímetro sobre a minha dentina, tá certo? Se eu coloco mais de meio milímetro, a tendência é que eu acinzente ou eu esconda a cor da minha dentina. E se eu coloco menos de meio milímetro, a tendência é que a cor da dentina prevaleça. Talvez na região cervical isso aí seja interessante, né? Mas uma média aí seria de 0,5 milímetros de camada de esmalte sobre a minha dentina. Existe também, eles criaram, desenvolveram isso aí, né? E já testei algumas cores, eu acho que funciona e funciona bem mesmo, desde que você trabalhe com duas cores somente e você utilize meio milímetro como camada média do esmalte, nós temos essas receitas sugeridas por ele. Se eu quero criar um dente A0, por exemplo, um dente clareado, eu vou trabalhar com uma dentina W e colocar um esmalte A2 sobre ele, tá certo? Se quero criar um dente B3, vou usar uma dentina A3 coberta com meio milímetro de esmalte B2, né? E eu fiz um caso aí para mostrar para vocês, né, como é que isso funciona. Então, esse paciente sofreu clareamento dental, às vésperas do casamento também, para variar, né? E a forma estava adequada, estava correta para esse caso. Então, fiz a remoção cuidadosa das resinas que existiam aí nesse dente, né? Esse paciente havia fraturado isso numa queda numa piscina. Copiei a barreira palatina, né? Criei uma barreira palatina. Nesse caso aí, o diferencial é uma resina que eu gosto de trabalhar bastante, utilizo bastante. Eu prefiro usar a CT, a Clear Trans, como barreira palatina. Camada finíssima, finíssima de Clear Trans, tá? Independente da técnica, se é Style Italiano ou não. Nesse caso aqui, reconstruí toda a dentina com WD, né? Na verdade, eu criei uma capa de dentina que me permitisse trabalhar com meio milímetro de esmalte depois. Então, foi criada uma capa de dentina WD. E para ajudar a nossa vida, né, a LM, parceira da Style Italiano, da 3M, vendida aqui no Brasil pela Quinelato, né? Quinelato, você consegue usar essa espátula para mensurar, a partir do bisel e tocando na borda incisal, qual é o espaço que existe
entre a espátula e a sua dentina, preservando aí os meio milímetros e tornando a nossa vida um pouquinho mais fácil, né? Uma espátula chamada LM Art Mizu. Com o protocolo e padrão meu de trabalho, então eu sempre deixo uma estrutura mais lisa possível, sempre finalizando com esmalte, sem criar anatomia, dou uma forma básica aí. Porque a anatomia de dentes anteriores, eu preconizo trabalhar com cortantes rotatórios para você criar a textura, a anatomia secundária, terciária e textura. E assim foi feito. Então, olha essa restauração agora, polida e hidratada, polida e hidratada, utilizando uma técnica super simples de restauração, né, baseando 2 até 3 cores normalmente, e com características incisais aí bem pertinentes ao caso, né? Então funciona, desde que você controle muito bem as camadas de dentina e de esmalte, e desde que você entenda um pouquinho de acabamento e polimento, que não é o caso aqui. Tá? Ah, mas como é que eu posso melhorar as minhas restaurações, sendo que minha camada de esmalte é aquela 0,5 milímetros monótona? Vamos pensar que eu consigo deixar um pouquinho mais sofisticada, alterando o formato dos terços dentinários incisais. Não vamos criar uma dentina, aquela dentina simples demais. A gente consegue tentar criar alterações que permitam que esses dentes tenham aspectos mais naturais. E não é só por capricho, né? Na verdade, se você olhar na literatura, os túbulos dentinários possuem inclinações diferentes dentro da sua própria estrutura, né? Isso está na literatura. E, além disso, eles possuem um índice de refração diferente, né? A dentina possui um índice de refração diferente da junção melodentinária e também do esmalte, um fenômeno de refração. Então, a observação que eu tenho do meu dente, que é natural, pode ter certeza que eu estou tendo uma alteração da imagem real que existe naquele dente, né? O formato real naquilo que está sendo projetado nos meus olhos. Não sei se vocês compreendem isso, né? Devido a esse fenômeno de refração. Se não compreendem, olha esse trabalho do Sacha Hein aí, tá? Aquele artigo é do professor Basso junto com o professor Pascal Magnier, artigo de 2014, se eu não me engano. Excelente artigo que fala sobre isso. Agora, olha como essa dentina fina, ela altera o formato da escrita embaixo dela, né? Agora, olha como essa dentina irradiada por um laser aí, ela altera a propagação da luz. Então, não dá para fazer uma dentina de uma forma muito simplista, né? Por isso que eu pensei em que, por isso, vou mostrar nesse artigo novamente, é aquilo que eu falei. O formato real do dente não corresponde àquele formato projetado aos meus olhos. Entende? Então, não dá para a gente restaurar exatamente como existe na estrutura dental. A gente tem que copiar aquilo que nos é percebido. É a maneira mais correta disso. Então, eu criei aí outra maneira para vocês poderem escanear. Existe isso aí, se eu não me engano, está no Instagram da 3M, né? Esse filminho, né? Mostrando as formas anatômicas diferentes dessa dentina. Vocês podem entrar lá, escanear, copiar, fazer o que quiser. Então, assim, para a gente tentar deixar essas restaurações com aspecto mais natural e não alterando, não pensando mais em forma e textura, suponhamos que você já domine esse passo operatório, vamos tentar sofisticar alterando o formato da dentina, né? Olha esse caso aqui, caso de paciente indicada para uma outra dentista, né? A tia era dentista, super jovem, desgaste precoce dos dentes, mora em São Paulo, estuda, aquela vida corrida e agitada. E olha o que eu ofereci para ela, após a remoção dessas resinas antigas, né? Existia essa quantidade de resinas aí, desculpe o espanhol, que esse slide é da aula de sábado passado, né? Também, que eu quero relatando. Condicionamento ácido total, aplicação do meu sistema adesivo, qualquer um desses dois aí, Scott Bond Universal ou Scott Bond MP, eu passo 3, não importa. E olha que legal a analogia para vocês entenderem o que eu penso e como eu trabalho um pouco mais essa dentina, né? Como é que eu tento ver como é que essa dentina aí pode tornar minhas restaurações. Se não entenderem, desculpa, tá? Mas tá aí. Além do formato vertical, eu criei também uma textura dentinária horizontal, né? Para você criar um entremeamento melhor de camadas. E sobre essa dentina, né, eu coloquei uma camada de resina BT, uma resina opalescente, que tem esse aspecto um pouco mais azulado. Eu prefiro, em relação aos corantes, a resina mais azulada, ou a resina com características opalescentes, né? Não necessariamente ela é azul, mas ela me reflete o azul.
Aonde ela coloca, onde eu coloco ela em áreas que ela atravessa de vestibular a palatina, eu tenho um aspecto opalescente. Aonde eu coloco ela exatamente sobre a minha dentina, eu tenho uma diminuição do valor, o que me deixa com uma característica muito próxima do terço incisal de dentes naturais, né? E sobre ela eu coloquei uma capa única de WE, uma camada única de WE, lisa, fina, regular e monótona também, para que depois eu pudesse, utilizando aí o livro do Jordi Manauta, Layers, né, livro de referência para mim, criar uma anatomia primária, Jordi e da Ana, a esposa dele, anatomia secundária e terciária, usando o livro do Kataoka agora, excelente livro também para criar minha textura horizontal. Olha o meu resultado polido, hidratado, e de quebra eu fiz também o meu lateral, dente 12, né? Restaurações super simples, feitas de uma maneira muito natural, uma resina que me permite criar lóbulos dentinários sem que eles colabem, porque a Z350 tem essa característica de uma viscosidade maior, e para mim isso aí é super interessante. Os materiais que eu utilizei para fazer acabamento e polimento, não é aula disso, né? Mas pelo menos está aí a referência para mostrar como é que isso aí é feito, não tem segredo aqui. E os excelentes softlex para criar a textura horizontal e finalizar meu acabamento e polimento. Tá certo? Mas eu quero trabalhar com body, né? E a gente vai chegar próximo do final da aula, eu quero trabalhar com body. Então, vamos colocar body, onde eu posso trabalhar com resinas de corpo aí nessas minhas restaurações. Eu quero deixar elas um pouco mais sofisticadas, já me aprimorei nas duas cores, agora quero trabalhar com mais cores. Caso clínico aí também, paciente jovem, com restaurações defeituosas, desgaste incisal. Então, vamos trabalhar aí de uma maneira que eu devolva forma, função e estética para essa paciente, né? Então, remoção da minha resina, máximo cuidado possível. Nesses casos, eu acabo demorando mais para executar a remoção da resina do que para fazer aí a restauração, de uma maneira que você entenda aí a quantidade de cores que você precisa. Condicionamento total, condicionamento ácido total, mesmo critério de aplicação do meu sistema adesivo, ou Scott Bond Universal, ou Single Bond Universal, ou passo 3 do adesivo Multipurpose, certo? Capa única de A1 de dentina, uma camada única, dentina aí é excelente, porque a dentina, gente, quanto mais volume você dá, ela bloqueia aquela cor de fundo e você consegue já reproduzir a cor que você precisa, né? Então, a grande vantagem dessas dentinas da 3M de serem opacas é isso, né? Você criando o formato correto da tua dentina, você consegue criar um contraste maior com o teu esmalte, aonde você cria características óticas diferentes, né? Eu acho muito interessante uma dentina bem opaca. Tá? Uma dentina que eu uso muito também é a WD, inclusive como opacificador, e funciona muito bem. Apliquei minha A1 de dentina. E agora, a A1 de dentina foi aplicada sobre o dente 21 também, perdão. A A1 de dentina foi aplicada sobre o dente 21. E depois, sobre essa dentina, eu coloquei uma camada de A1 body, tá? Para criar minha textura de lóbulos. Então, nesse caso, eu vou ter uma maior translucidez do terço incisal do que se tivesse feito com dentina. Posso fazer isso? Pode, claro que pode. Por que não? Se teu dente tem essa translucidez muito acentuada do terço incisal, faça então os lóbulos agora com dentina. Então, eu fiz a cor primária com dentina e eu fiz depois os lóbulos com corpo, resina de corpo e body, né? Só relembrando que tem dentina mais opaca, body ao centro e esmalte com mais translúcido, certo? Então, da resina de corpo tem uma translucidez intermediária entre dentina e esmalte. BT novamente, posso usar âmbar? Posso usar grey? Posso, desde que teu dente tenha características mais puxadas para o cinza ou para o âmbar, tá? Nesse caso aí, novamente, a Blue Trans, que ela praticamente atende aí em todos os casos, por isso que eu fiz aquele esquema de cores resumido. BT aplicado, mudei o contraste só para vocês perceberem, né, onde foi aplicada essa resina BT. Uma capa única de A1 de esmalte, A1 esmalte, A1 esmalte, tá? Marcas do pincel, tá? Quanto mais liso, melhor. Quanto mais fino o pelo do pincel, melhor. Melhor marca de pincel, pincel novo. Anatomia secundária criada, novamente. Contorno, linha de transição vestibular para proximal.
sulcos secundários, lobo cervical, entre outras várias características aí. Anatomia terciária, onde eu crio a textura horizontal. Então, em vez de trabalhar com pontas, né, com brocas, eu trabalho com soflex espiral, porque eu quero criar uma textura polida. Se eu trabalho com brocas, eu crio textura, mas a broca não permite um polimento, né? E você remover textura de pontas diamantadas é muito difícil. Então, eu trabalho muito pouco com pontas diamantadas, eu prefiro pontas multilaminadas. Então, o primeiro disco que nós trabalhamos é o bege, depois nós trabalhamos com o rosa, tá? Gente, acabamento e polimento sempre com irrigação, tá? Sempre. Isso aí é antigo. Eu lembro do André Afif, quando eu fazia mestrado, ele já falava sobre isso. Hoje o Bruninho também fala sobre isso. Vários outros professores sempre. Isso aí é antigo, tá? Acabamento e polimento sempre com irrigação. Não aqueçam a estrutura dental nem a estrutura restaurada. Meu caso aí, depois de pronto, né, acabado e polido, olha o resultado estético aí com pouquíssimas cores, né? Não utilizei muitas cores. Então, usei princípios básicos da restauração e tive um cuidado muito grande de criar uma textura muito próxima dos dentes vizinhos. Tá? Não foi só para esse caso, não vou passar o caso clínico de cada um desses, vou passar só um antes e depois, só para vocês entenderem que não foram casos feitos para essa aula, na verdade, já criava isso, falei, isso eu vou colocar em aula que eu acho que fica lá bacana, é pertinente, e eu trabalho dentro da minha clínica e ensino dessa maneira, né? Ensino dessa maneira. Olha esse caso aí, incisivo central unitário, gente, olha a dificuldade. Na verdade, dois, né? Do lado esquerdo é um caso que está no livro da SBOE desse ano, também vocês podem fazer o escaneamento aí, e do lado direito é outro colega dentista também, que apareceu com essa classe 4 insatisfatória e pediu para fazer a remoção. Caso de facetas ou transformações dentais, né? Do lado direito aí nós temos facetas. Olha a resina WD com contraste aí, com outras cores, como fica do lado direito, né? E olha o lado esquerdo aí, após plastia gengival e recontorno cosmético desses dentes, tá? Técnica simples, com acabamento e polimento preciso aí. Mas nem tudo nessa vida é alegria, né? E meus dois últimos slides, não vou entrar mais na aula de vocês, né? Atrapalhando os outros colegas. Olha só, facetas em resina composta. O que vocês acham? Bacana? Você acha que tão legal isso aí? Né? Tem anatomia, tem textura, tem bordo incisal transparente, tem halo opaco. Porém, gente, tá? Nós temos que entender aí qual a necessidade do nosso paciente. Porque esse caso aqui é o final, não vou nem mostrar o inicial, que pouco importa. Tá? É um caso realmente grande, tá? O que está por baixo aí, a estrutura dental já estava bem comprometida. É um caso grande, porém, o que importa? A paciente voltou e ela não gostou. Por quê? Ela falou, está marcado demais. Tá? Às vezes o dentista olha, pô, caso legal, tá bacana. Porém, o que ela queria? Aí eu fiz o final 2 para ela, né? Ela queria restaurações mais lisas, sem textura e sem muitas cores, e que não fossem tão claras. Tá? Qual que é o problema? É só refazer. Ó. Tem que estar ciente das suas possibilidades, que nem sempre nós acertamos, né? Nem sempre, por melhor que sejam as nossas intenções, isso aí serve para a gente aprender com nossos erros, que a prioridade é a necessidade do paciente. Não quer dizer que você tem que fazer desastres estéticos na boca dele. Simplesmente entrega, dentro do teu conhecimento, o que o paciente necessita. Certo? Pessoal, configuração dentinária, então, foi o tema da nossa aula de hoje. Queria agradecer a todos, 3M, Josi, Gillian, todo mundo que está aí. Meu contato está na tela, se vocês quiserem também acessar o meu contato para informações de curso, bate-papo e outros assuntos afins, é só acessar. Instagram, creio que é mais fácil. E agradecer aí por permitirem, né, que eu falasse novamente essa noite. Espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês. Tenho certeza aí que o Lobato e Nível vai encerrar essa noite com chave de ouro. Tá bom? Josi? Marcel, obrigada. Nossa, certificações lindas, conteúdo super pertinente, cheio de dicas, super relevante. Muito obrigada aí, viu? Imagino. Eu que agradeço aí. Eu agora eu vou passar o conteúdo para o professor Marcelo Lobato. Vou compartilhar a tela com você, tá, Marcelo? Pode já ligar a sua webcam, o seu microfone.
Você vai receber o conteúdo aí agora, uma caixinha de mensagem para compartilhar sua tela. Já estamos te vendo, tá? Estamos te vendo. Fala alguma coisa para ver se estamos ouvindo também perfeito. Alô? Oi, oi. Perfeito. E já estamos vendo a sua tela também. Só colocar agora no modo apresentação, na tela cheia. Perfeito. Professor Marcelo, Ok, Oi. isso, tá ok. Estamos vendo, tudo ok. Então agora é com você, o professor Marcelo Lobato, lá de Belém, um grande amigo, um grande professor. A audiência é sua. Oi, pessoal, boa noite. Ah, a gente vai falar hoje, né, sobre faceta em resina. O Marcel falou muito bem sobre isso, e aí eu vou, dando continuidade, vou falar um pouco de faceta em resina. Eu agradeço, em primeiro lugar, a 3M pela oportunidade que me foi dada agora, né? Eu sou daqui do Norte, faço parte desse grupo, tenho muita satisfação em fazer parte desse grupo. São profissionais altamente competentes, estudiosos, que trazem para você, né, trazem para o profissional aquilo que eles fazem, aquilo que eles praticam. Eles estudam muito, não estão só relacionados com a pesquisa e nem com a teoria, eles praticam também, e é preciso a gente entender que nós temos também muitas dúvidas e muitos desafios. E esses profissionais, né, que fazem parte do grupo estudam isso e têm também as dúvidas e trazem, procuram melhorar para trazer coisas boas para que os colegas tenham um bom resultado também. Ao longo dessa semana eu vi muita coisa bacana, né, deles, eu acompanhei as aulas e vi que eles trazem muita coisa legal, muita coisa interessante. E eu fiquei pensando assim, realmente eu fiquei pensando assim, nossa, eu fiquei pensando como se fosse o marido da Elizabeth, o oitavo marido da Elizabeth Taylor, na noite de núpcias. Fiquei pensando assim, o que eu vou falar, né? Mas a odontologia, ela é muito cheia de detalhes e sempre tem alguma coisa a ser dita, né? Então, hoje eu vou falar um pouco de faceta. Que bom que o professor Maciel falou com toda a propriedade sobre estratificação. Eu vou falar nesse procedimento de faceta, que é um dos procedimentos hoje que a gente observa que é a resina composta, que é um procedimento que tem recebido um grande destaque, né? Eu venho observando já há um certo tempo, desde o Congresso, desde o CIOSP, essa evidência, né, esse destaque maior da resina composta. E ao longo de todo esse processo de pandemia que a gente vem passando, eu também venho observando isso nas lives. Parabenizo também as pessoas que estão assistindo agora, porque não está sendo fácil a gente atender no consultório, né? Porque a gente já chega cansado por conta de todo esse protocolo que nós, né, temos que fazer no momento que atendemos no consultório. Então, muito obrigado por estarem aqui participando e acompanhando esse momento da aula, né? Embora cansados, mas ávidos por conhecimento também. Então, a gente vai trazer algumas coisas. E eu falo o seguinte, a gente fala muito em longevidade. Longevidade. Então, baseado nisso, eu penso que a longevidade ela é composta por conhecimento, dedicação e treino. Para representar isso, eu peguei essa imagem. Essa imagem é de uma técnica milenar chamada Kintsugi, uma técnica japonesa que significa emenda de ouro, né? O que é isso? Os japoneses, as pessoas que trabalham com essa técnica, eles emendam cristais fraturados. E o que acontece? Depois que eles estão emendados com um pó de laca misturado com ouro, eles nunca mais fraturam e com isso eles têm longevidade. Trazendo isso para a odontologia, puxando isso para cá, né, para a minha seara, obviamente, a gente pode ver que nós precisamos de conhecimento, dedicação, né, e muito treino. A gente erra, acerta, erra, acerta. Trabalhar com resina composta é isso. Erro, acerto, e ao encontro do que o paciente nos informa que ele deseja, né? E tem um detalhe que eu falo muito, baseado nessa longevidade, que eu preciso ter qualidade para desenvolver.
Então, tem umas etapas que eu chamo de ciclo de produção de qualidade. Para que eu tenha longevidade, eu preciso ter qualidade no meu procedimento, né? Eu preciso de qualidade. Então, isso começa desde a adesão, passando pela fotoativação, aplicação da resina composta e acabamento e polimento. São os 4 pilares de uma restauração de resina composta que eu penso. Então, eu vou falar baseado na clínica, de uma forma mais simplista, mas baseado na clínica, dessas 4 etapas aqui. Primeira coisa, adesão, óbvio. Eu vou unir o material restaurador à superfície do meu dente. Eu preciso ter, eu quero ter longevidade, mas para eu ter essa longevidade, eu preciso ter uma interface adesiva que tenha resistência adesiva. Tá? Já pensou? A gente observa muito isso. Colocou a restauração, aplicou a resina, fez todo o procedimento, mas depois, em um determinado momento, o indivíduo aqui, por exemplo, em Belém, comeu uma farinha de tapioca, uma farinha baguda e descolou toda a restauração. Aí eu digo, aí o cara vai falar assim, essa resina não presta. Na verdade, não é a resina que não presta. É a base, é a interface adesiva que não foi feita de uma forma correta. Tá? Então eu preciso ter uma interface adesiva também para que que me prepare a superfície para que eu possa colocar a resina composta. Correto? Então eu preciso, né, ter uma estabilidade dessa união e formar uma camada híbrida adequada. Como é que eu posso melhorar isso? Primeiro, mas lebula é um saco. Tudo bem, tu podes até achar que é. Mas se tu não conseguires ler a bula e entender ali o protocolo que foi desenvolvido para aquele adesivo, você vai errar. Então, escolha, geralmente, um adesivo para uma determinada situação e outro adesivo para outra determinada situação. E se aproprie disso e trabalhe muito bem com esse sistema adesivo. Para isso, quando você conhece a composição, você sabe a forma de aplicação. Por exemplo, o adesivo à base de álcool, você vai fazer uma aplicação ativa desse sistema adesivo. Você criou a via de difusão, né? Você vai aplicar o sistema adesivo para que ele escoe naquelas vias criadas, depois você vai esperar a infiltração desse sistema. E por que eu destaquei aqui? Porque o procedimento de fotoativação é extremamente importante, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Ele é extremamente importante nesse processo, porque eu preciso fazer com que todos aqueles monômeros formem uma rede polimérica efetiva, para que eu possa vir com a resina composta e aplicar em cima. Correto? Então, geralmente eu indico, né, e utilizo também um sistema adesivo de 3 passos, em que eu tenho um sistema adesivo que é o adesivo, que é a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica do sistema separados. Por quê? O sistema adesivo simplificado, ele veio para simplificar, claro, ele é muito bom. Os 2 frascos estão só no sistema. Mas se nós formos ver, a composição química desse sistema é bem complexa. Então a gente tem que ter cuidado e uma máxima técnica na aplicação dos sistemas simplificados, porque eu posso separar justamente essas 2 fases, a hidrofóbica da hidrofílica, e aí eu não tenho resistência adesiva, eu não tenho longevidade da minha restauração. Então uma coisa puxa a outra. E aí eu realmente trabalho com esse sistema aqui. Sistema de 3 passos, que eu tenho o condicionamento ácido, a parte hidrofílica e hidrofóbica separada. Mas muita gente pode dizer assim, mas demora muito esse protocolo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Gente, a gente tem que entender o seguinte, esse protocolo, o que é esse protocolo de 2 minutos, 2 minutos e meio, diante de uma restauração, uma faceta, por exemplo, que pode durar 2 horas? Nada, não é nada. E que vai te trazer muito mais segurança no procedimento. Né? Outro detalhe importante, esse aqui é extremamente importante, fotoativação. Fotoativação é o momento em que você vai levar a luz para aquele material restaurador, para que naquele momento desencadeie uma reação química, tá? Para que ele possa se polimerizar. Então, para que ele possa se polimerizar, eu preciso fotoativar esse sistema. E para fotoativar, eu preciso ter um fotopolimerizador. Não adianta economizar em fotopolimerizador. Você tem que ter um fotopolimerizador de qualidade. Não adianta vir com essa conversa. Entendeu? Então, o que é importante? A intensidade de emissão desse fotopolimerizador. Pergunta. Vai ver lá o que o fabricante te informa sobre isso. Qual é
a intensidade de emissão de luz, quanto de energia sai desse foto, o espectro de emissão dele, porque hoje nós sabemos que nós temos resinas que estão... Nós temos resinas com fotoativador, um fotoiniciador, que é a canforoquinona, que tem um espectro de absorção de luz, mas hoje nós também temos alguns tipos de fotoiniciadores que não são a base de canforoquinona, como PPD, Lucerin, TPO, etc., que eles possuem um comprimento de onda, né, abaixo do mesmo comprimento de onda da canforoquinona, que é mais ou menos 486 nanômetros. Observar isso. A maioria dos fotos conseguem agora alcançar esses fotoativadores. Uniformidade nesse fotopolimerizador, na emissão de luz dele. A ponta do LED também, eu preciso observar isso. LED com ponta de plástico, esquece, meu irmão. Esquece. Sabe? Não utiliza. Utiliza uma ponta ou de fibra ou uma ponta de vidro. Aqui eu mostro nesse artigo, um artigo bem interessante, isso é uma parte do artigo, esse artigo. Eu recomendo que leiam, né, que se apropriem das informações que tem nesse artigo. Ele fala o seguinte, aqui eu peguei uma parte que eu achei interessante, que fala em relação à ponta ativa desse foto. Eu tenho muito mais eficiência quando eu tenho uma ponta ativa maior. Eu consigo pegar toda uma área e consigo emitir luz para que eu possa fotopolimerizar aquela resina composta, do que quando eu tenho uma ponta menor, que eu preciso polimerizar várias vezes em várias áreas e posso não ter uma polimerização adequada. Então o ELIPAR de Curie, ele tem uma ponta de 10 milímetros que me proporciona essa polimerização mais efetiva, tá certo? Tem uma ponta de fibra com 10 milímetros e aqui é possível observar, eu consigo polimerizar, tá, toda aquela área, né, da minha restauração, tanto em dente posterior quanto em dente anterior. Perfeito. Aí dizer assim, mas esses fotos eu tenho que aproximar e ele vai esquentar. Ok, foto bom, ele aquece mesmo, não tem jeito. Como que eu posso resolver uma forma de minimizar isso, esse calor? Eu posso trabalhar com jato de ar no momento que eu estou fotopolimerizando. Fala ali com a tua secretária e ela fica lá, ou quem te auxilia, fica aqui, olha, tu ficas aqui e no momento que eu estou utilizando a luz, ativando a luz, tu ficas jogando um jato de ar em cima da luz. Isso não vai interferir em nada, não vai impactar e você vai ter uma efetiva fotopolimerização e não vai gerar muito calor. Ok? Isso é mais uma dica clínica que a gente passa para isso. Então, fotopolimerizador, escolha uma ponta maior, né, de um diâmetro maior, fotopolimerizador de ponta de fibra ou de vidro, fibra ótica ou vidro. Ponta de plástico, esquece. Não vai te ajudar em nada. Outro detalhe importante, dentro desse ciclo, a tua resina composta. Como tu vais aplicar a espessura dessa resina? Fala-se muito em espessura, como é que eu vou medir isso? Como é que eu posso medir? Primeira coisa, a gente vai trabalhar em duas situações. Sem desgaste, que você não vai desgastar nada. Aquela situação que o paciente concluiu o tratamento ortodôntico, veio com você e quer remodelar o sorriso dele porque ele não gosta da forma, né? Ele não gosta, talvez, do tamanho do dente, dos espaços entre os dentes, terminou o tratamento ortodôntico muitas vezes, e vem com você. Aí eu vou pensar, dá para eu fazer isso com uma resina só? Eu consigo fazer com uma resina só? Ou eu preciso de mais opacidade? Nesse momento que eu faço isso, o que eu defino com o paciente quando ele chega comigo? Tem um programa que eu trabalho muito agora, que chama Smile Cloud. Quem quiser pode printar aqui e entrar no site. Você faz o login, pode ser pelo Google, pode ser pelo seu Facebook, ou fazer pelo seu login da Apple. E aí você consegue desenhar o sorriso. Ele tem templates lá, tem shapes de sorriso que são desenvolvidos de acordo com a forma do rosto do paciente. Tem toda uma forma de você fazer isso, né, por meio de mensuração da linha bipupilar, depois da linha do sorriso, e ele desenha um sorriso e é muito bom para você mostrar isso para o paciente também. E aí ele olha e ele já tem uma ideia de como vai ficar o sorriso dele. Depois você baixa
aquele sorriso que foi escolhido, manda para o teu técnico e ele faz o enceramento de acordo com aquele teu sorriso ali. É muito legal esse programa, chama Smile Cloud, pode entrar no site lá e esse programa é gratuito, tá? E aí você vai se apropriar do programa, tá certo? Eu não posso deixar de citar, baseado nesse programa, tem um artigo do Thiago, do Ottoboni, muito interessante, que explica como você vai usar, como ter previsibilidade no momento que você faz essas restaurações diretas, esse equilíbrio, né, de camadas utilizando esse programa aqui. Bem interessante o artigo, tá? E aí, o que eu faço? Chegou, eu vou trabalhar com uma opacidade, não vou mexer muito na cor, vou mexer mais na forma do dente, tamanho. Eu posso medir, como o Marcel falou agora há pouco, o ideal, chegou-se ao ideal de espessura quando você não tem desgaste, ou de espessura de esmalte, ou de espessura de uma camada de resina com uma determinada opacidade, de 0,5 milímetros. Eu posso, no momento que eu vou fazer o mapa cromático, eu aplico essa resina em cima, meço e polimerizo. E vou ver, entendeu? A espessura que eu tenho, se vai me atender. Nesse momento, a gente vai trabalhar, como ele já falou muito bem agora há pouco, a questão das anatomias primária, secundária e terciária, tá? Que eu não vou me ater muito aqui para não invadir o horário do nível. E aí essa paciente chegou para mim, tá? Dentista, disse assim, eu quero só nivelar todo o meu sorriso. Eu quero deixar maior o meu incisivo, eu quero nivelar meu sorriso, mudar essa curvatura aqui que eu tenho nas cervicais aí. Eu não gosto do meu sorriso assim, eu quero deixar mais reto, mais certinho. Eu gosto do meu sorriso, eu prefiro o meu sorriso assim. Certinho, retinho, com as ameias incisais menores. Ok. Agora eu não quero que desgaste. Perfeitamente. E assim, baseado nisso que ela me passou, a gente fez isso. Ah, tá redondo, tá. É assim que ela gostou desse jeito. Ela gostou dessa forma. Essa forma de mais arredondada e meio que inclinada na cervical, ela detestava. Detestava. Eu quero meus dentes mais longos, eu quero o lateral mais longo. E assim foi feito. E assim foi polido com uma resina só. Aqui nós utilizamos a Filtek Universal. Serve para todos os casos? Não. Mas nesse caso ela caiu muito bem. Caiu muito bem. Então tu pode te perguntar assim, mas ela eu vou utilizar em todos os casos? Não. Mas há casos em que eu não tenho uma exigência estética muito grande, que eu posso utilizar essa resina tranquilamente. Um outro caso, o paciente finalizou o tratamento ortodôntico, esse paciente, ele tem toda uma história, fez cirurgia ortognática, passou por um pós-operatório, depois ele fez tratamento ortodôntico pré-cirurgia ortognática, depois pós-cirurgia ortognática, e aí chegou para fazer a remodelação. Eu quero fechar todos esses espaços, eu acho o meu dente redondo, ele é personal training, né? Eu quero o meu sorriso mais vigoroso. Ok, perfeitamente. Fizemos uma matriz, mandamos inserar. E aí, com essa matriz, eu tenho como ver, tu tens como ter uma ideia da espessura de resina que tu vais colocar. E aí, você vai ter previsibilidade nessa aplicação da resina composta. Aqui eu utilizei Filtek Universal também. E aí o caso finalizado, não tem toda uma sequência, mas eu não vou entrar na sequência. Eu finalizei o caso, né? Foi utilizado a Filtek Universal também aqui nesse caso, e aí o paciente ficou satisfeito, dentro daquilo que ele queria, o fechamento de todos os espaços, até onde foi possível, não invadindo nada na gengiva, mantendo a saúde gengival. Então, mais um caso aí. Esse caso foi um caso desafiador. O paciente chegou, ele disse assim, poxa, eu gostaria de mudar meu sorriso, mas eu tenho aqui é uma coroa, eu tenho uma coroa no dente 11. Seria possível a gente tentar nivelar, deixar tudo parecido com ela? A gente tentou deixar parecido, não estou dizendo que ficou igual e nem tive a pretensão de deixar igual. Eu queria melhorar o meu sorriso, deixar ele mais harmônico, um pouco mais claro, mais parecido com esse dente. Ok. E aí a gente uniu o que ele queria ao material que eu tinha. Filtek Universal e Z350 XT. Claro que eu mesclei em alguns dentes, aqui eu não usei só uma resina, eu usei
a opacidade da resina de dentina da Filtek e também a opacidade da resina da Filtek Z350XT e da Filtek Universal. Tá? E aí para ver aqui, né, o valor que combinou, chegou próximo daquilo que ele desejava e que foi possível a gente alcançar. Tá certo? Então eu fiz uma mesclagem utilizando a Universal com a Filtek ZT50XT. Perfeitamente. Agora tá, ok. Agora aqui, a questão é quando eu chego aqui, no dente escurecido. Aí eu tenho o dente escurecido, não tem jeito. Eu preciso de espaço para poder acrescentar as camadas de resina composta. Está escurecida aquela cervical, o dente está escurecido, eu vou precisar de espaço. Não tem jeito. Aqui só para ter uma ideia da quantidade de espaço, o professor Jean Rajtor, ele apresenta esses espaços, né, no livro dele, de esmalte, dentina e polpa e da circunferência toda do dente, espessura total do elemento dentário. Então a gente consegue, num dente escurecido, produzir um desgaste de até 1 milímetro, 1,2, dependendo da estrutura do dente, dependendo do fator do que a gente quer para alcançar a naturalidade. Mas aí eu posso, até 1 milímetro, eu consigo estratificar de uma forma a mais natural que pode ser possível, sem deixar artificial. Ninguém quer ser perfeito. A perfeição ela é muito utópica, né? Na verdade. Então aqui, exemplificando no manequim, depois eu vou mostrar o caso antes e depois rapidamente, obtendo uma opacidade no terço cervical, uma opacidade no terço médio e uma opacidade no incisal. Aqui eu trabalhei com duas opacidades de dentina, uma mais escura, uma mais clara e um WE. E para esconder, mascarar esse fundo escuro, eu utilizei uma resina opaca que chama Pink Opaque. Já vou mostrar aqui. Mas eu tenho que ter medida. Como é que eu vou ter previsibilidade? Como é que eu vou saber? Né? Como medir? Ora, tem o primeiro ponto. Eu posso saber a espessura da broca que eu vou utilizar. Né? Eu posso trabalhar com uma 2135, tem 1,6 milímetros. Né? Desgasto, meço. Para eu alcançar mais ou menos 1 milímetro de desgaste. Né? Posso fazer isso. É uma forma que eu tenho para medir a espessura de desgaste e o que eu vou ter de espaço para colocar resina composta. 0,8 a 1 milímetro eu tenho esse espaço aqui e aí eu vou aplicar minha resina composta. Primeira resina, vou mascarar o fundo com uma resina Pink Opaque, que é opacificadora. Ela tem um tom rosa, né, para esconder o fundo escuro e equilibrar, né, opticamente a estrutura. E aí depois eu coloco uma resina mais escura sobre a Pink Opaque e depois uma resina um pouco mais clara, uma dentina mais clara, né, menos saturada, mais clara, para que seja entendido, sobre a resina mais escura. E aí cubro tudo isso com esmalte. Essa aqui é a Pink Opaque, ou Pink Opaque, como muitos dizem. Essa resina que tem essa característica de mascarar o fundo escuro. Tá? Mais ou menos 0,3 milímetros a gente vai aplicar. Então eu tenho 0,8 milímetros, eu tenho 0,3 milímetros desta resina opacificadora e depois eu aplico uma dentina mais escura na cervical, uma dentina mais clara, cobrindo toda a dentina que eu apliquei em primeira camada e depois cubro tudo isso com esmalte. Aqui toda a sequência e depois vem toda a sequência dos detalhes, né, de textura, de anatomia primária, secundária e terciária que o Marcel apresentou com muita propriedade aqui. Tá? Então aí você consegue, isso no manequim, mas eu tenho que treinar. Se eu conseguir fazer no manequim, é muito mais fácil fazer na boca. Né? Todo mundo tem que passar por essa etapa, essa curva de aprendizado com o treino. E aí um caso finalizado, né, um caso desse apresentado, um canino aqui, em que foi feita, aplicada essa técnica Pink Opaque com a Filtek ZT50XT no canino. Tá? Gengiva sangra mesmo, tirou o fio, ela sangra, tá? É natural isso acontecer. Não é aquelas fotos de gengiva que não sai um pingo de sangue. E foi feito com fio porque essa gengiva tinha uma característica muito boa, né? Uma característica anatômica muito boa de gengival.
No acabamento, última parte, acabamento e polimento. Então, eu não vou me ater muito, acho que o professor Nilvio vai falar também com propriedade, então eu falo 5 etapas, que eu me baseei muito no livro do professor Adriano Sapato, professor Cláudio Sato, em relação a um protocolo simplificado de acabamento e polimento. Então, broca para tirar aquela parte mais grosseira da restauração. Se você não deixou parte grosseira, você utilizou o pincel, já deu um acabamento durante a aplicação, você vai para os discos, né? Discos de meio, 1.2, disco meio, né? Do tamanho meio, aquele mais larguinho. Começando pelo mais grosso, o médio, depois as multilaminadas de 30 lâminas. Depois disso eu já passo para o 3/8, entrando ali nas proximais, tá? Do dente. Depois os discos de borracha, o marrom, depois o rosa, né? Que é a base de diamante, né? Óxido de diamante. Depois o disco de feltro e o disco o disco de pelo de cabra, tá? Eu gosto muito de utilizar essa pasta aqui, uma pasta para polimento, tá? Ela tem 1 milímetro, 0,5 milímetros, dá um polimento muito bom, tá? Chama Diamond Polish, tá? É uma pasta para acabamento e polimento. Pode ser outra, não precisa ser essa. E aqui eu mostro um pouco da longevidade dentro dessas 4 etapas, desses 4 conceitos. Aqui uma sequência de 40 meses, tá? Essas 4 facetas foram feitas no dente inferior, tá? Aqui são dentes inferiores. Aqui um caso de 48 meses também, tá? Dentro do que foi possível a gente fazer. Um caso aqui de 5 anos, tá? Nesse dente, uma classe 4. Foi feito com resina composta. Um de 6 anos e meio, aqui mostrando uma restauração de resina composta, tá muito bom, ela está dentro do que é esperado para uma resina composta, diante de todos os desafios dentro da boca. E aqui um caso de 10 anos. Ah, mas ela está opaca. Tá. Ela, 10 anos enfrentando um monte de desafio dentro da boca, acidez, né? Momentos de acidez intensos. Então, quer dizer, ela está adequada. Tá certo? Então, assim, é importante você seguir, né, essas etapas de forma a obter essa tão sonhada longevidade. E aqui, né, a minha família, o meu filho, minha esposa, o meu filho está no 8º semestre do curso de odontologia, tá? Não quer seguir na estética. Segundo ele, ou ele gosta de operar, ou vai ser periodontista ou cirurgião bucomaxilo. Daí ele ainda vai decidir, tá? E eu deixo uma frase aqui, um pensamento bem interessante desse autor que eu gosto muito, né? Que é do Alejandro Jodorowsky, que entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir, o que você acha que entendeu, há um abismo muito grande. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje no que fala, no que ouve, né? Porque tem muita coisa colocada como nova que muitas vezes não é nova, né? E foi feita uma gourmetização e um jogo de palavras para encantar, que na verdade a gente precisa ter um embasamento, se apropriar das informações embasadas para entender determinados temas. Tá certo, gente? E assim, eu acho que essa foto é icônica para mim. É uma foto que representa esse momento que vivemos lá em Minnesota em 2018, que para mim foi extremamente importante na minha vida, foi um diferencial na minha vida. E eu tive a oportunidade de conhecer essas grandes figuras, esses grandes amigos, a quem pretendo assim perpetuar essa amizade, né? E que isso aqui mostra o clima que foi vivido lá naquele encontro. Foi muito bacana, tá? E eu só tenho a agradecer a todos e muito obrigado pela paciência e por terem ficado até agora, e que o professor Nívio ainda vai trazer muita coisa bacana aí para vocês, eu tenho certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado, 3M, pela oportunidade. Professor Marcelo, sempre é muito bom escutar você, viu? Muito obrigada pela aula brilhante, super Muito didática, obrigado. foi excelente. Obrigado. Eu vou Obrigado. pedir agora para... Você já pode desligar o webcam, o microfone, professor Marcelo. Professor Nívio, eu convido agora o professor Nívio para falar. Ele vai falar para a gente aí sobre as restaurações classe 3 e classe 4. Nívio, vou te passar o comando. Vou te passar agora.
Você deve receber a mensagem agora. Já estou te vendo, a gente está te escutando também. Só falta colocar agora em tela cheia. Já estamos vendo sua tela também. Oi, Josi. Boa noite, pessoal. Oi. Deixa eu só mudar aqui uma coisinha. Vamos ver se deu. Deu aí? Deu. Perfeito. Ok. Perfeito. Professora, arrasa. A plateia é sua. Olha só, é muito difícil para mim fechar esse evento e depois da semana inteira todo mundo falando tanta coisa legal e agora encerrar esse evento incrível e agradecendo vocês da 3M, agradecendo aos meus amigos que me convidaram gentilmente para participar disso. E, bom, eu pedi para falar alguma coisa de restaurações parciais, não necessariamente só classe 3 e classe 4. A gente tem muitas dificuldades para acrescentar resinas compostas e dentes anteriores quando as restaurações são parciais, né? É claro que fazer uma faceta requer todo o cuidado e o Lobato pode mostrar casos incríveis disso, mas quando a gente faz uma restauração parcial, tem que mimetizar o que a gente já tem. Se já é difícil fazer um dente unitário, você calcula fazer um pedaço de um dente unitário e adequar isso à boca. Então, eu sou muito clínico, eu sou muito prático. Quem me conhece sabe como é que eu atuo, e eu trabalho em clínica em tempo integral, eu sou clínico em tempo integral. E eu queria mostrar um pouco da minha experiência clínica e falar um pouco. Você estava conversando com pessoas de começar, eu comecei a montar, ela tinha 104 slides. Eu não consigo, tudo é importante, eu quero colocar tudo. E sou um cara muito ansioso, talvez seja o cara mais velho desse grupo inteiro, mas talvez seja o mais ansioso, com certeza. Às vezes o Maciel falando com cadência, o Lobato falando com cadência, putz, isso não vai acontecer nunca. Eu estou cada vez mais pilhado, mas eu estou feliz de estar aqui, eu adoro essa gasolina, eu adoro essa adrenalina, sair da zona de conforto o tempo todo. E a galera do grupo que me conhece mais um pouco, vocês da 3M que me conhecem mais um pouco, sabem exatamente como eu estou me sentindo feliz e agradecido de estar aqui. Então vamos lá, vamos tocar o pau aqui. Eu queria conversar com vocês sobre restaurações parciais em dentes anteriores. E o Marcel falou muito bem sobre opacidades. Eu não vou me ater nisso, mas imagina essa paciente, uma menina que dá para perceber que já passou por ortodontia, né? Tem aí os vestígios de uma remoção de brackets e de colas, mas olha o tanto de opacidade, olha a característica de mamelos que essa paciente tem, área de oparescência, área opaca, né? O halo opaco. Você imagina se essa menina quebra esse dente aqui, se eu consigo restaurar isso apenas com um tipo de resina. Não dá, a gente não tem condições de fazer isso. Então, muito bem sobre isso, eu não vou me ater a esse detalhe, mas uma mesma cor de resina pode ter várias opacidades. Então, geralmente, quando eu erro a cor, você faz uma restauração classe 4, por exemplo, ela fica acinzentada. Na verdade, muitas vezes você não errou a cor, essencialmente, da resina, você errou o valor. Então, quando eu tenho um valor baixo, a resina está acinzentada, a restauração está acinzentada. Quando eu tenho um valor muito alto, ela está opacificada. Então, o grande mistério, o grande segredo disso é a gente conseguir colocar as camadas umas sobre as outras para que, oticamente, a gente tenha um resultado adequado. E eu queria começar com um caso um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador, que é a solução desse 21 e 22. E repare no dente 11 da paciente, repare a área opaca, repare a opalescência, repare os mamelos aqui, um pé de pato. É impossível eu restaurar esses dois dentes com uma única opacidade de resina. Não dá. Não dá para eu pegar uma resina de Bari, por exemplo, mesmo as 350, e fazer uma única camada. Não vai ficar bom. Isso foi tentado aqui já uma vez, né? Então, a gente tentou mudar isso. E remoção de toda a restauração, confecção de bisel. Eu aconselho vocês a fazerem sempre no vestibular no bisel para transição das opacidades. Aqui um teste de cor com resina de dentina, com resina de esmalte, Bari. Aconselho vocês, como o Maciel falou, a fazer escala de cor da sua própria resina, porque as escalas de porcelana não são fiéis, você não consegue escolher cor com uma escala de porcelana, não funciona muito bem. Isolamento absoluto modificado, condicionamento ácido, aqui é bem tranquilo, todo mundo já sabe, lavar. E aplicação de uma primeira camada. Essa primeira camada foi uma resina de esmalte.
uma camada bem fina de esmalte, por transparência eu consigo enxergar o fundo da boca, porque eu preciso fazer com que a luz passe. Então, essa primeira camada sempre tem que ser uma camada de resina bem transparente. Podia ser uma CT, uma resina de efeito, como o Maciel falou, mas essa é uma paciente um pouco mais velha de idade, então não tem tanto opalescência. Então, você consegue fazer isso com uma resina de um valor um pouquinho mais alto, que é uma resina de esmalte. Colocação de uma matriz metálica para a lente posterior, né, uma matriz segmentada, uma matriz de Sweeney, para os velhos professores de dentística, adaptada à lente anterior para a confecção do muro distal, né? Então, aqui tem uma caixa ainda em esmalte, tem uma caixa de esmalte. E nesse caso, eu preciso usar a resina de dentina. Então, aqui uma dica. Quando eu tenho aqui um bisel de cerca de 1,2, 1,3 milímetro, a minha primeira camada de dentina, ela toca no bisel. Repara que eu tenho uma linha nítida aqui, né? Onde começa o dente, óbvio. Essa minha primeira camada de dentina tem que tocar nesse bisel. E eu já consigo começar a esconder esse bisel. Construindo os mamelos já, ok? Os mamelos, né? Depois eu coloco por cima dessa camada de dentina, eu coloco uma camada de bari. E nesse caso, como o dente é muito matizado, eu optei por cobrir todo o bisel com bari. E aqui fazendo a linha opaca, né? O halo opaco, deixando o espaço passagem de luz. E aí, gente, com uma única camada de esmalte, somente uma única camada de esmalte, não coloquem várias camadas de esmalte. Você tem que colocar em excesso e remover esse excesso com pincel e espátula. Se eu coloco várias camadas de resina, no acabamento de polimento, vocês vão ver aquelas pintinhas brancas. Todo mundo que está assistindo isso já passou por isso. Isso são gaps, isso são bolhas. Então, eu preciso colocar uma única camada de esmalte. E, sugestão, manipulem a resina com as mãos. Tirem a resina do tubo com a luva limpa em álcool, manipule com as mãos e depois coloquem no dente. Isso vai diminuir ainda a quantidade de bolhas. Aqui está acabamento e polimento do dente 21, e depois a confecção do dente 22. Repare aqui que, como o dente 22 estava com um formato um pouco estranho, esquisito, estreito, o 21 acabou ficando um pouco mais largo, e a gente adequou, então, a anatomia do 21 em relação ao espaço mesodistal. E repare como a gente conseguiu copiar a opalescência, como conseguiu copiar o holopaque, e como simplesmente desapareceu o bisel, a linha de transição, usando resinas de opacidades um pouco maior, como, por exemplo, a bari. Repare a aresta longitudinal, né, aqui no brilho do flash. Eu não vou entrar em detalhes do acabamento de polimento, o Marcel falou também disso, o Bruno também deve ter falado super bem, o Bruno falou super bem, isso eu acompanhei o do Bruno. Então, fica aqui uma sugestão, um caso um pouco mais desafiador, um pouco mais difícil, em que eu precisei usar 4 opacidades de resina composta. Bom, mas eu preciso facilitar a minha vida, e 80% dos casos, graças a Deus, Deus é dentista, não é assim. 80% dos nossos casos são apenas de uma única opacidade. Okay? O resultado final aqui do paciente. E aí eu tenho aqui um caso de finalização ortodôntica, em que, graças a Deus, o ortodontista entendia de estética, entendia de oclusão, e não simplesmente juntou os dentes, né? Ele deixou os dentes na posição que eles deveriam ficar. E vocês observem esses dentes monocromáticos, a gente usa essa nova resina da 3M, a Filtech Universal, tem uma resina com uma opacidade semelhante à opacidade de bari, da 350. É uma resina bastante versátil. O professor Lobato falou muito bem. Eu tenho aqui a Pink Opaque, que é a resina mais opaca do mundo. E ela mimetiza, ela esconde muito uma dentina mais esclerosada, escurecida, ou até dentes tatuados por íons metálicos. A gente consegue bons resultados. Mas a minha ideia é mostrar o fechamento com uma única opacidade. Então, aqui o caso mais de perto, clareamento dental, obviamente, previamente às restaurações, né? Todos vocês sabem como fazer. Minha sugestão é que esperem pelo menos de 15 a 21 dias para executar a restauração, quando a gente tem um pouco de clareamento dental. Esse caso foi feito uma moldagem original com silicone de adição, foi enviado para o laboratório, o técnico fez o diagnóstico. Essa aqui é uma matriz em silicone, mostrando aí um gabarito de como os dentes ficarão, ou seja, os espaços que eu vou ganhar com esse fechamento de diastemas e tudo mais. Isolamento absoluto. Professor, você sempre faz isolamento absoluto? Claro que não. Eu sou clínico. A vida na clínica é diferente da vida no Instagram. Então, eu isolo absoluto sempre que posso, sempre que é possível, sempre que o caso permite, sempre que eu tenho essa necessidade.
mas não é sempre que eu faço. O próximo caso vocês vão ver que também não tem isolamento absoluto, então não tem essa neura, essa regra de ter que isolar sempre. Eu isolo quando dá, eu isolo quando é pertinente, eu isolo quando é possível, e assim eu toco a vida. Okay? Condicionamento ácido, e aqui está o aspecto pós-condicionamento ácido, onde eu tenho o esmalte pronto para receber o adesivo, e aí como o Lobato ou o Maciel, não lembro exatamente quem foi, qualquer adesivo de quarta geração, quinta geração e adesivo universal, aqui eu tenho só esmalte, e a adesão esmalte já está resolvida faz muito tempo. Né? Então, eu posso usar qualquer adesivo aí. Utilizei o Single Bond Universal, que é um adesivo que eu gosto bastante de usar, porque ele pode ser usado em 100% das situações, então eu uso ele em todas as situações. A aplicação do adesivo, de maneira ativa, sobre toda a vestibular do dente, joga bastante ar, vocês precisam evaporar todo o solvente do adesivo, vocês precisam fazer com que o adesivo tenha uma película o mais fina possível. Parece um paradoxo, mas a parte mais frágil de uma restauração é o adesivo, desde que ele seja espesso, então o adesivo tem que ser fino, bastante fino, jogar bastante ar para que ele pare de ondular. Quando o adesivo parar de ondular, está na hora de você fazer a fotoativação do adesivo. E aí que sim, eu coloco a minha matriz, eu seguro a matriz na mão, coloco a resina na matriz, vou pincelando e depois levo tudo em posição, ok? Levo tudo em posição com uma única opacidade, a Filtech Universal. E aqui está um gabarito de como esses dentes vão ficar, prevendo já o resultado estético desses dentes. Né? Lado direito do paciente confeccionado com espátula e pincel. Quando você usa uma resina que tem boa textura, uma resina que tem boa handling, né? Que tem boa manipulação, você raramente precisa molhar o seu pincel com algum produto. Mas se você precisar molhar o pincel com algum produto, eu aconselho a você não usar adesivos, né? Porque os adesivos têm solventes e você vai estar incorporando solvente à massa da resina. Então, utilizem modeladores de resina, no mercado tem alguns aí para você utilizar. E aqui está, então, as restaurações terminadas, claro, sem acabamento de polimento, sem nada, ainda no estágio de forma adequada. A sequência de acabamento de polimento, como o Maciel bem falou, já há muito tempo a gente preconiza acabamento de polimento numa sequência clínica, porém sempre com bastante umidade, com bastante irrigação. Isso melhora a topografia da resina, você não deve aquecer a resina e os resultados são mais longevos. Tá? Uma sequência de discos, esse aqui é o Soflex, gosto bastante, sistema Papillon. Uma sequência decente de discos, e aí eu vou usar então as borrachas, Soflex espiral, e o Bruno Reis tem um trabalho incrível sobre borrachas, e ele mostra nesse trabalho que as borrachas, quanto mais antigas, quanto mais usadas, elas funcionam melhor, porque grande parte do abrasivo está no centro da borracha. Então, uma das sugestões, não é um conselho, mas uma das sugestões que eu dou para vocês ao comprar uma borracha nova, você pode trabalhar com essa borracha um pouco sobre aquelas pedras de afiar instrumental de periodontia, utilizar essa borracha, porque o silicone que está bem na pontinha da borracha, ele tem muito pouco abrasivo, tá? Então, as borrachas velhas, elas trabalham melhor do que as borrachas mais novas, tá? Essa borracha bege, esse Soflex espiral bege, é de óxido de alumínio, para dar um pré-polimento. Depois o polimento final com o disco rosa ou roxo, que é impregnado com diamante. Aqui o resultado final ainda com isolamento absoluto. Professor, eu não preciso esperar um tempo para polir a resina? Bom, seria ideal se você puder esperar uma semana, 3, 4 dias para polir a resina, mas nesse caso esse paciente é do sul. Aliás, é incrível esse evento, né? Porque tem sotaque aqui, é uma coisa louca. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Eu estou aqui em Santos. E esse paciente era um estudante de medicina aqui da minha cidade que ia voltar para o sul, a família dele é de lá, e eu tive um dia para restaurar esses dentes, então a resina pode sim ser polida no mesmo dia, mas se você puder esperar uma semana, no mínimo 3, 4 dias, porque a resina continua polimerizando, mesmo após você fazer a polimerização própria dela, e ela absorve também umidade, então se você puder dar um acabamento inicial e polir a resina alguns dias depois, ela vai ter uma longevidade um pouco maior, ok?
ok? Mas aqui está o caso. Aqui o resultado final, vocês observem, foi no mesmo dia, né? Aqui a remoção de borracha, ainda com sangramento aqui no canino, como o Lobato falou, os pacientes sangram, né? E aqui está mostrando como a resina que tem uma única opacidade consegue mimetizar o dente, né? Aqui fechando aqui as ameias, os laterais, os caninos, assim. Um resultado estético bastante interessante, bastante eficaz, que a gente conseguiu com uma única opacidade de resina e, graças a Deus, a esmagadora maioria dos nossos casos é composta de casos desse jeito, dessa maneira, né? Bom, mas aí eu fui apresentado ao grupo Star Italiano, o Maciel citou aí, a gente esteve juntos no credenciamento e foi uma honra para mim. Foi lá que eu conheci o Maciel, na verdade. E esse aqui é o professor Angelo Putiliano, o criador do grupo Star Italiano, que é um grupo de professores da Europa, cuja função é facilitar a odontologia, facilitar, no nosso caso, a dentística restauradora. E esse grupo criou uma receita, como o Maciel mostrou, uma receita de cores. E eles testaram várias resinas no mundo inteiro. E a conclusão que eles chegaram é que a resina que tem maior reprodutividade das receitas de Star Italiano é a Z350 XT. Então, eles criaram uma receita de bolo para que você tivesse, com a utilização das resinas Z350, o Maciel já mostrou esse quadro, quem não viu pode printar, aliás, pode printar tudo, a aula é toda minha, os casos são todos meus, podem fazer o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Então, aqui eu tenho, basicamente, eu vou utilizar apenas 2 opacidades. Vocês lembram daquele primeiro caso que eu usei 4 opacidades? Eu vou utilizar 2 opacidades e vou chegar na cor. Só que eu preciso ter essa receita bem clara. Por exemplo, aqui, para eu chegar numa cor final A1, eu vou utilizar uma dentina A1 e um esmalte A3. Porque como o esmalte tem baixo valor, o esmalte da Z350 tem baixo valor, se eu colocar uma dentina A1 e um esmalte A1, eu não vou conseguir uma cor A1, eu vou conseguir uma cor com maior valor. Só que o detalhe que o Maciel também falou, muito pertinente, é que a espessura de esmalte tem que ser de 0,5 milímetro, ok? 0,5 milímetro. Então, a gente vai entender como isso funciona. O Maciel mostrou muito bem isso. Eu tenho aqui mais um caso que ficou bem legal para ilustrar para vocês isso. Para que eu consiga esse 0,5 milímetro de esmalte, a gente vai precisar usar uma espátula. Quem não estava na aula do Maciel, é essa aqui, a LM Misura, que é uma espátula que tem um cursor que vai medir essa espessura de esmalte na camada final da restauração. Então, aqui tem um caso bem legal da Adriana. Eu fico pensando em algumas coisas. Você tem essa restauração aqui que está horrorosa, né? Está péssima. Às vezes você faz uma coisa tão bonita, tão caprichada no seu consultório, por algum motivo você errou no ajuste oclusal, por exemplo, errou uma guia. O paciente te liga depois de uma semana que a restauração quebrou. E essa aqui estava na boca há 10 anos. Eu não sei por que obra ela estava presa, mas ela não saía desse dente. Estava aí há 10 anos. Então, está aqui o caso inicial. A gente fez um clareamento dental. E aí você já começa a ficar um pouco desesperado, né? Porque o dente tem bastante textura, o dente tem bastante opalescência, o dente tem um halo opaco, o dente tem mamelos. E essa paciente queria tirar os mamelos. E eu não queria tirar os mamelos da paciente. Ela queria que eu passasse uma lixa. E eu falei, eu não vou tirar. Eu posso, no máximo, acrescentar uma resina nos mamelos para que você fique com ele mais liso. E esse foi o combinado. Então, eu pedi ao laboratório que inserasse esses incisivos sem os mamelos. Então, essa aqui é um guia, como vocês viram no outro caso, de um gabarito que eu vou restaurar esses dentes. Mas eu juro para vocês que na hora que eu fui fazer esse caso, eu desisti completamente de tirar esses mamelos, não falei nada para ela, porque eu estava achando legal, porque o caso era meu e porque eu ia fazer do jeito que eu quisesse fazer. E depois eu contaria a história. Se ela não gostasse, eu faria uma mamelo, não tem problema, mas desgastar eu não ia jamais. Então, a remoção dessa resina, remoção criteriosa, como falou o Maciel, mas tem detalhe importante. Dentina reparativa, dentina esclerosada, dentina osteoide, qualquer dentina secundária patológica criada frente a estímulos, ela tem um tom de cor diferente do dente. E se você não remover essa dentina,
eu vou ter aquele halo de transferência entre a restauração e o dente. Então, em casos estéticos como esse, em casos parciais como esse, não foi uma faceta, foi um dente parcial, uma classe 4 parcial, eu preciso ter o cuidado de remover essa dentina escurecida, senão, por transparência, eu vou enxergar essa emenda. O bisel, como eu sempre faço, e imagino que todos os professores daqui fazem também, pelo menos na vestibular, para ter uma transição de cor adequada. Condicionamento ácido, professor, eu não isolei absoluto, tá bom? Então, eu sou um clínico, certo? Nesse caso, não precisava de isolamento absoluto, gengiva muito saudável. Então, a gente fez com isolamento relativo, um afastador, enfim. Proteção dos dentes vizinhos com fita Teflon. Aplicação do adesivo aqui, obrigatoriamente um adesivo dentinário também, né? Eu tenho dentina, claro, então eu não posso usar simplesmente um adesivo de esmalte, eu preciso abrir mão, lançar mão de um adesivo universal, como eu uso aqui. Aplicação desse adesivo em camadas muito finas, e jogo bastante ar e espero ele parar de balançar e primerizo esse adesivo. Bom, vou levar então a minha primeira camada de esmalte na minha matriz, nesse meu gabarito, e vou pincelando. Aqui vocês percebem um pelo do pincel, né? Eu só percebi depois nas fotos. Isso é a graça da coisa, é uma delícia isso, porque tem um baita de um pelo do pincel aqui, que eu jamais vi esse negócio na hora. Eu usei uma resina de esmalte e pincelando e deixando essa resina o mais fininha possível. Levo em posição, reparem que ainda estava com o formato do enceramento aqui. Ajusto essa resina, levo aqui o pelo do pincel. E aí eu vou com o pincel aqui, ó, ajustando isso aqui, adaptando essa resina de esmalte. E depois que estiver ok, super bem adaptada, eu vou lá com o meu fotopolimizador e faço, então, a cura, faço a polimização dessa resina. E tá aqui a resina ainda com o formato futuro desse dente. E aí eu falei, não, eu não quero essa resina reta, eu vou fazer mamelo nesse dente. Já peguei aqui o mamelo. Eu posso fazer desgaste na resina durante o processo de restauração? Eu posso fazer. Jogo bastante ar, aplico adesivo e continuo a restauração. Ok? Novamente, aquela matriz parcial de dentes posteriores, onde eu vou construir a minha parede distal. Olha aqui o pelo do pincel. O pelo do pincel está aqui. Então, está aqui, ó. Eu tenho uma caixa em que agora eu vou acrescentar a minha dentina. Lembram que o Style Italiano preconiza que você faça apenas 2 opacidades? No caso aqui, esmalte e dentina. Então, agora eu vou colocar a minha dentina. Eu pego uma quantidade generosa de dentina. Eu tenho que colocar em excesso. Eu encho essa caixa de dentina. Preencho toda a cavidade de dentina em excesso. E aí que tá, eu vou usar aquela espátula que o professor Maciel mostrou muito bem, onde eu vou acomodar esse ombro, que tem meio milímetro, justamente o que vai medir a quantidade de esmalte. Eu acomodo esse ombro no bisel, e como ela é meio cônica, a base dela eu apoio na minha incisal construída. E aí eu vou raspar essa vestibular como se fosse um limpador de para-brisas, ok? Eu raspo essa vestibular como se fosse um limpador de para-brisas. Olha lá, raspei essa vestibular. Gente, quanto me sobrou aqui de espaço? Meio milímetro, exatamente o que eu tenho que colocar de esmalte. Reparem uma coisa, eu vou voltar aqui. Reparem que ela está em excesso no bisel. Desculpa, está em excesso. Quando eu raspo, eu toco na metade do bisel. Então, vamos lá. Se eu tenho um bisel que eu vou estratificar com 3 camadas, dentina, corpo e esmalte, a dentina toca no bisel, o corpo vai em 2/3 do bisel e o esmalte termina de fechar o bisel. Se eu tenho uma restauração que eu vou usar 2 camadas, a dentina vai até 2/3 do bisel e depois eu cubro o resto com o esmalte. Faço os mamelos, então aqui o bisel está coberto pela metade com dentina. Faço os mamelos, copio
o dente vizinho, que começa a desidratar, então eu já perco a referência, então eu tenho que confiar naquilo que eu acreditei. É desesperador você estar fazendo uma resina e no meio do caminho percebe que a cor não está boa, mas a cor está boa, é que o dente vizinho está desidratando. Então confie no seu feeling, confie na sua escolha de cor, não se desespere. Aceitem meu conselho, ninguém mais pode falar de desespero do que eu. Então, por favor, aceitem isso como um conselho de um cara que é desesperado full time. Tá aqui, então, ó, os mamelos construídos aqui em dentina. E aí eu vou colocar minha última camada de esmalte, que eu já sei que vai ter 1 milímetro. Desculpa, 0,5 milímetro. Coloco uma única camada. De novo, não coloquem um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Coloquem em excesso. Tirem esse excesso com o pincel e com o espátula e joga fora esse excesso. Ok? Quanto mais camadas eu colocar, mais gaps, mais bolhas eu vou estar chegando nessa minha restauração. Coloco com uma espátula, coloco em excesso e vou pincelando esse meu esmalte com espátula, com pincel. Vou criando, vou deixando o mínimo de excesso, o mais parecido com o dente vizinho possível, com a minha última camada de esmalte. Fotopolimerização, fotoativação, né? Eu sou um professor antigo, então eu falo broca diamantada, mas é ponta diamantada, e eu falo fotopolimerização, mas é fotoativação. Fotoativa essa resina pelo tempo recomendado pelo fabricante. Esse tempo recomendado pelo fabricante é sempre com um foto de boa qualidade, um foto potente. Não adianta você ter um foto que você ganhou quando comprou o seu equipamento. Esse foto não funciona para aquilo que está escrito no tubo da resina, ok? E aí eu vou fazer as minhas manobras de acabamento e polimento, então eu vou fazer a minha macroanatomia, eu vou fazer o contorno com um disco. Qual disco? O mais grosso? O mais grosso se eu tiver um excesso de resina, mas eu já consigo utilizar o segundo disco, que eu controlo um pouco melhor o desgaste. Faço o acabamento com esse primeiro disco, e aí eu vou fazer a textura. Aqui no caso, eu vou fazer uma textura com uma ponta diamantada de corte fino. Fiz as texturas, fiz as estrias de Redstone, fiz os sulcos, copiando o máximo do dente vizinho. Tentei ajustar a incisal o mais parecida possível. Então, eu tenho textura. Essa textura tem uma profundidade. Posso usar disco novamente? Não, não pode. Proibido usar disco novamente. Se eu usar disco, eu vou tirar a textura que eu coloquei. Então, agora só borracha. Só borracha. Que borracha? Borracha em taça? Borracha em cone? Não. Se eu usar uma borracha em taça, eu vou também tirar a minha textura. Eu vou usar uma borracha espiral nas diversas direções, ok? Eu vou polir, eu vou dar acabamento no fundo da textura que eu fiz com a minha broca multilaminada ou com a minha ponta diamantada de corte fino. Uso o Softlex espiral de pré-polimento, uso o Softlex roxo de polimento, e aqui está a restauração polida, a restauração com as texturas, a restauração com a opacidade, com os mamelos bem parecidinhos com o dente vizinho. E a paciente adorou, a paciente curtiu, e eu nem precisei fechar isso aqui. O resultado final, ainda com o resto de polimento aqui, olha, foi no dia da restauração. Para que eu tenha esse brilho final, depois do disco Softlex espiral diamantado, eu uso uma pasta diamantada. Resinas com carga de zircônia, como essa, que é a Z350 XT, elas são mais bem polidas no final com pastas diamantadas, ok? Evitem usar, não é que evitem, mas se você puder, a pasta de óxido de alumínio dá um polimento muito bom, mas eu consigo um polimento melhor, um polimento mais fácil usando pastas diamantadas, tá certo? Eu queria dar uma mensagem para vocês, com esse sorriso lindo que está aqui na minha tela. Eu queria... a minha aula tinha 83 slides, né? E eu terminei a minha aula em 28 minutos e 30 segundos. Quem me conhece aí sabe exatamente como eu sou chato, nem me aguento às vezes. E com tempo, com horário, com organização. Eu queria deixar uma frase, eu queria deixar um pensamento que reflete exatamente quem eu sou e esse time que hoje eu estou representando aqui junto com vocês. Eu não sou um cara habilidoso, eu nunca tive habilidade, eu sou um cara apenas treinado e tenho verdadeira loucura por melhorar sempre. Estou fazendo agora 30 anos de formado e ainda me empolgo com essas coisas, ainda fico feliz de estar aqui, ou seja, eu estou curtindo pra caramba. E tem uma frase que grande parte de vocês conhece, que eu sempre uso nas minhas aulas,
que reflete exatamente o que a gente pensa, e eu estou falando agora em nome do grupo, como o último apresentador, eu queria agradecer vocês já. Essa aqui, olha só. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Michael Jordan, o Pelé do basquete, que jogava nos insucessos, jogava nas falhas, um gás para poder melhorar e para poder ser bom e para poder ser cada vez melhor. Ok? Gente, 29 minutos e 58 segundos. Muito obrigado. Agradeço muito a 3M, agradeço muito ao Grupo Together. Eu não estive em São Paulo com eles, eu fui em São Paulo em 2017, um ano antes, por pouco a gente não foi junto, mas foi incrível estar aqui. Espero ter contribuído de alguma maneira com vocês e muito obrigado e quero voltar, ok? Um beijo de todos. Professor, simplesmente fantástico, foi realmente, acho que para fechar aí com chave de ouro, que aula rica, que aula clínica, eu acho que a clínica como ela é, acho que é o melhor termo que eu poderia definir aí, excelente, excelente. Eu peço que você continue aí com a webcam, com o microfone ligado, eu vou pedir para agora o Maciel, o Marcelo Lobato, o Cacá Vieira, para eles voltarem com a webcam ligada, o microfone aberto também para responder as perguntas. Isso. Vejo todos. Eu não vejo ainda o Cacá Vieira. Eu vi que ele tinha entrado. Grande Cacá. Vejo agora. Bem-vindo, Cacá. Pessoal, a primeira pergunta é para o Maciel, da doutora Carolina. Quando optar por resina Z350XT, WD ou A1D? Para opacificar. No caso, você usou uma A1D. Por que você escolheu a A1D e não a WD? Ô, Jô, eu acho que o Maciel não está ouvindo. Ele está ouvindo o microfone. Ah, tá. Ah. Espera aí. Boa. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, agora deu. Agora deu. Me escutou? Me bloquearam aí, né? Só porque eu falo demais. Tinha falado para o Nível e show de aula. Parabéns pela aula, Nível. Ótimo. Do Lobato, então, excelente. E o Cacá voltando aí. A pergunta é sobre a escolha da dentina, né? A escolha da dentina é a que vai representar a cor final do seu dente, basicamente. Como o esmalte ele é muito fino, o matiz do seu dente vai ser representado pela dentina. Então, você tem que fazer a escolha de cor baseado nos dentes adjacentes. Se é WD, porque está um dente bem mais clareado. Se é um D, um dente que não está tão claro, mas não é também um dente tão escuro. Tá? A matiz você acaba escolhendo pela dentina. E o quanto você vai modificar essa dentina a espessura do teu esmalte vai representar o quanto você vai modificar o resultado final dessa dentina. Perfeito. Para o professor Lobato, Marcelo Lobato, você prefere usar a Pink Opaker da Filtech Universal ou a opacidade de dentina, que também é super opaca, da Z350 para mascarar substratos escurecidos? Pergunta da doutora Gisela. Eu prefiro nesse caso a Pink Opaque. Agora depende muito do grau de escurecimento. Se for, como eu mostrei, aquele caso negro, né, bem escuro mesmo, cinza, bem escuro, eu prefiro Pink Opaque porque a dentina da Z350 ela não consegue mascarar com tanta assim, propriedade, né? Não consegue mascarar como a Pink Opaque, que foi feita para isso, né? Uhum. Se os outros professores também quiserem fazer alguma consideração em qualquer pergunta, viu? Sintam-se à vontade aí. A próxima pergunta é da doutora Giovana para o nível. Até que altura do bisel você costuma levar a resina para mascarar a linha de união? Então, se eu estiver fazendo dentina e esmalte, a dentina vai até 2/3 do bisel ou metade do bisel no mínimo. Se eu estiver utilizando dentina, corpo e esmalte, a dentina toca no bisel, o corpo vai 2/3 do bisel e o esmalte cobre o bisel. Agora, o grande segredo é
o seguinte, eu não posso ter dentina escurecida atrás do bisel. Se eu tiver dentina escurecida atrás do bisel, essa espessura vai ser pequena. Se eu tentar cobrir esse bisel inteiro só com dentina, vai ficar um halo branco, ao invés de ficar um halo escurecido. Então, esse bisel tem que estar claro. E aí sim eu consigo mimetizar e fazer essa transferência de cor de maneira absolutamente invisível. Perfeito. A outra pergunta agora para o Kaká. A pergunta do Bruno Reis, inclusive, do professor Bruno Reis. Você poderia fazer uma análise breve das vantagens de se realizar os trabalhos manualmente e não digitalmente? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo. Umas apresentações muito legais do Maciel, do Nível, do Lobato. E vamos lá. Respondendo ao Bruno, eu acho que se você souber fazer o planejamento do caso de forma manual, analógica, vamos dizer assim, sem dúvida alguma você vai levar esse seu conhecimento para o mundo digital. Então, quanto mais você treinar no modo analógico, mais fácil você vai aprender a fazer no mundo digital. Se você já tem a facilidade de desenvolver isso no mundo digital, ótimo, né? Mas eu acho muito interessante a gente sempre desenvolver no modo analógico, porque é uma estrutura física, né, como os modelos de gesso, e a gente tem condições muito de simular os movimentos mandibulares no articulador semiajustável, que é uma peça fundamental no nosso dia a dia de trabalho, quando a gente planeja desde médias até grandes reabilitações. Perfeito. Agora para o Maciel, da doutora Flávia. Nesses casos de facetas com resina, você não costuma usar isolamento absoluto e fio retrator? Fio retrator, sim, né? Naqueles casos tinha um fio inserido. Agora, isolamento absoluto, o que é a dificuldade? É você realmente, às vezes, ter acesso à cervical, conseguir fazer esse bom acabamento cervical, e você perder um pouco a referência de cor dos dentes vizinhos porque desidrata, entendeu? O isolamento absoluto, sem dúvida, para dentes posteriores é uma obrigação, mas para dentes anteriores, ou faço isolamento parcial, que nem foi feito, né? Mas sempre usando um fio retrator também. Tem que ser utilizado, um fio fininho inserido ali para manter o exudato gengival longe, tem que manter sim. O problema é perder referência de cor ali, tá? Você perder um pouco dos dentes, você perdeu um pouco das características de translucidez, principalmente, que quando o dente desidrata, ele perde. Então, você perde um pouco a referência ali. Eu acho isso aí o que complica um pouco, tá? Mas fazendo um bom isolamento parcial ali, tenho certeza que não vai ter problema. Tá bom. Uma pergunta agora da doutora Silvia. Qual pasta diamantado o professor Nível indica? A pasta que eu gosto de usar é a Diamond Polish, que é uma pasta da Ultradent, e ela tem o Lobato mostrou na aula dele aí, ela tem 2 granulações de 1 micra e meia micra, numa ordem decrescente. Minha sugestão é que você use a de 1 micra com uma escova de crina de cavalo e a de meia micra com uma de pelo de ovelha, o carneiro, aquele bichinho lá, né? É quase um zoológico o polimento da nossa resina. E agora, não é todo dente que requer um brilho extremo. Você precisa mimetizar o dente vizinho. A resina tem um problema. Se você subir muito o brilho, você pode mudar praticamente a visão. Então, o brilho final dela seca tem que ser igual ao dente vizinho. Eu aproveito até para fazer uma outra pergunta aqui para você também. As borrachas espirais diamantada e de óxido de alumínio podem ser esterilizadas na autoclave sem estragar? Sim, podem. Podem, né, Ju? Pode. Podem e devem. Uma pergunta da doutora Silvia. Podem e devem. Agora, uma pergunta para o professor Marcelo Lobato, mas eu gostaria de escutar todos vocês também, se de repente tem algum protocolo diferente. Como vocês fazem a manutenção dos tratamentos após o tratamento? Tem algum protocolo específico? Bom, a restauração de resina, geralmente eu avalio e faço o repolimento dessas restaurações.
Claro que não. Nessa fase de repolimento, não vou usar mais disco, nada disso. Eu vou usar as borrachas, vou usar pasta de polimento, né? Se precisar de reparo, a gente faz algum tipo de reparo, mas tem assim, um protocolo de reavaliação. Depende de cada caso, né? Cada caso depende como ele vai chegar o caso, como ele Para qual como é que chega pra paciente, né? gente. Então, Essa que é a pergunta. Para qual paciente você vai indicar aí, ou para qual fase, né, que a resina está, né? É uma resina que ela já perdeu boa parte do brilho, já perdeu a anatomia, é só questão de repolir com um polidor fino, ou questão de reanatomizar novamente. Então, assim, é uma pergunta que às vezes parece ser simples, mas se você analisar cada caso, cada paciente, ou cada restauração, cada indivíduo, vai ter uma resposta diferente, entendeu? Não dá para padronizar, né? A gente percebe muito bem isso, que o acabamento polimétrico é difícil você criar um protocolo padrão para todos, né? Criar forma é uma coisa, você prever um acabamento polimétrico duradouro, às vezes é outra situação distinta aí, tá, Josi? Não sei o quanto aos outros aí, mas eu acho que é assim. sim, sim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Como ele vai chegar pra gente. Perfeito. Agora uma pergunta para o Kaká, da doutora Carolina. Como fazer em casos em que não é possível a técnica aditiva para mocap? Bom, esse talvez seja uma das limitações da técnica que a gente sempre usa para fazer o acréscimo, né? Acho que 95% dos casos a gente usa a técnica do acréscimo de material para fazer um planejamento reabilitador. Talvez aí seja uma limitação da técnica analógica e um plus da técnica digital, que seria a gente utilizar a fotografia e assim analisar uma volumetria e um formato do sorriso de forma digital, onde a gente poderia manipular a imagem e, de certa forma, a gente conseguir uma nova anatomia, um novo contorno do sorriso, que, infelizmente, se não dá para ser pela técnica aditiva, a gente não tem como fazer essa simulação na boca do paciente, porque antes de começar qualquer tratamento, a gente não pode remover estrutura dentária ou qualquer estrutura restauradora que esteja já na superfície do dente. Então, talvez essa seja a vantagem que eu vejo de imediato da técnica digital. Perfeito. Professor Nível, você falou dos modeladores de resina. Por ter carga menor, eles não acabam enfraquecendo a resina? Pergunta da Vivian. Sim, por isso é que você tem que usar uma quantidade mínima. Você não pode deixar a resina brilhando, molhada. É uma delícia o pincel molhado e passar na resina, mas você vai estar incorporando a pior fase da resina, que é a fase orgânica, do metacrilato. Ou seja, quanto mais molhada tiver a resina, o pincel, pior vai ficar essa camada superficial. Então, assim, o pincel tem que ser ligeiramente úmido. Por isso é que eu aconselho você usar resinas que tenham uma manipulação boa, como essas que a gente mostrou nas aulas, que não precisam que você molhe o pincel de jeito nenhum. Perfeito. Eu acho que a gente encerrou aqui as perguntas. Certo, não vejo mais nenhuma pergunta nova ali. Então, acho que a gente encerra oficialmente aí o Together Brasil. Eu agradeço em nome de toda a equipe da 3M, a cada um dos professores aí que no decorrer da semana contribuíram com tanta devoção e com tanta maestria para que a gente tivesse uma semana tão rica de conhecimento e de conteúdo. Então, muito obrigada a cada um. Eu acho que vários aqui já entraram na sala com a gente, então eu peço que todos liguem aí o webcam para a gente poder despedir. Veja Simone, a Ju, Julieta, Marcelo Teixeira. Cada um no seu quadrado, né? Cada um num canto do Brasil. Vamos tirar Cadê uma foto. Falta aqui, Marcelo. Julieta, enquadra você, Julieta. Oi? Enquadra, você tá fora. Ai. Aí, mulher. Fora? Tava baixo. Não pode. Pode.
O Stefano está entrando agora também. O Mike Tyson aqui também. Mike Tyson ou Michael Jordan? Achei que era Michael Jordan. O Luque. Não, porque ele é grande, então é Mike Tyson, é nego grande. O Bruno não tá por aí? Marçom. O Bruno tá malhando. O Bruno fez até pergunta. Tá na hora de ir. Só falta o Marçom, então, para a gente fazer a foto final aí, agradecer. Bom, José, nós que temos que agradecer aí a 3M, né? Já tomando a palavra aqui. E, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que dá bastante orgulho de trabalhar. Tenho certeza aí que é uma empresa que leva o nome da qualidade embutido na sua marca. E para nós, assim, ter a segurança, o respaldo de uma empresa como a de vocês, que as pessoas, às vezes, que estão de fora, não entendem como que é uma empresa séria, né? Como é uma empresa, assim, devotada a fazer as coisas com êxito, né? Buscando sempre o êxito. Então, qualquer coisa, qualquer evento que a gente faça, e assim, até nós ficamos surpresos, porque nós tomamos um pouco à frente do evento da 3M, né? Quebrou aquele padrão de coisas quadradas, tudo certinho, americano, né? Para criar a nossa logomarca aí, embutir dentro do projeto de vocês. A gente agradece imensamente a oportunidade e queria agradecer realmente todos vocês, né, no geral, envolvidos aí nesse projeto, e a Julieta e todos os outros do Grupo Together, ao nível, né, que aceitou prontamente o convite, sem ficar sabendo, né, ele ficou sabendo que já estava tudo pronto, nível, só aparece, né, mas assim, a gente sabe, foi escolhido a dedo, porque a gente sabe que seria dessa maneira aí, tá? Então, fica o meu agradecimento aos meus Togethers aí, que amo de paixão. Tá bom? Deixa eu só falar uma coisinha. Eu queria agradecer a todos, mas eu queria agradecer muito especialmente ao Maciel e à Julieta, que capitaneiam esse nosso time, são os dois capitães, eles nos levam para frente, nos estimulam o tempo todo. Então, muito obrigado, sempre muito gostoso estar com vocês, mas um obrigado do fundo do coração para o Maciel e para a Julieta, que são os capitães do nosso time, tá bom? Obrigado. Obrigado a você, pô. Obrigada 3M por Eu todo esse apoio. Eu queria só falar rapidamente aqui que Fala aí, Cacá. rapidinho, Ju, porque esse ano realmente o evento iria acontecer aqui no Recife, né? E devido ao que nós estamos passando, não pôde ser, mas tenho certeza que em breve virá para Recife novamente. A gente já está estudando outra praça aí para o próximo ano, mas eu também reitero que o mestre Lucchesi, nosso Dom Lucchesi, falou que é o abraço carinhoso e parabenizar Maciel e Julieta por capitanear esse evento. Obrigado, Cacá. Gente, só quero finalizar dizendo que o mais legal é a felicidade que nos dá depois de tanto esforço de fazer tudo, né? Realmente, eu e o Maciel, a gente tomou a frente, porém, todos sempre colaboraram bastante. E eu tenho que agradecer o Marcelo Agege, não tem como não. O cara sensacional, tá sempre com a gente, nos apoiando. A equipe de vocês não tem, assim, ó, o que falar da gentileza de todos. E que estão representados pela Josi aqui. Mas todo o pessoal, assim, nos abraça. Goiânia, né, representando, né, o estado do Goiás. Desculpa. E que, enfim, o grupo é a terceira edição, né, do Together, a gente não imaginava. A primeira foi em São Paulo, a segunda já foi mais ousada em Porto Alegre, com quase 300 pessoas, e agora a gente teve aí quantos? Nem sei, 2.000? Quase isso. Então, mais de 2.000. Então, isso nos deixa realmente muito felizes, porque foi um grupo criado, assim, numa conversa de bar, como eu falo, nos Estados Unidos, em que vocês, 3M, foram... Enfim, que a empresa foi nossa madrinha, né? Então, nada melhor do que nos unir com vocês para fazer esse evento sempre. Então, pessoal, olha, a honra é toda nossa, viu? Simone. Então, a Ju fala pelo grupo, né? Eu também quero agradecer muito ao Maciel e a ela, minha parceira aqui do Sul, né, Ju? E dizer assim que o que eu acho, na verdade, é que Deus aproxima as pessoas, né? E esse nosso encontro foi um encontro de almas.
E a partir de Minnesota, a gente criou uma amizade que não tem precedentes, assim. Então, a felicidade de estar, mesmo que seja online, com essa turma toda, é indescritível. Muito bom se fosse ir no Recife, né, Cacá? Mas já que não deu, em função de toda essa pandemia, estamos aqui. E se Deus quiser, ano que vem, talvez o Lobato tenha alguma novidade para a gente, né, Lobato? É verdade. Vamos ver. Se o grupo todo quiser fazer parte, a gente vem para Belém, não tem problema nenhum. Vamos comer aqui, vamos passear muito aqui, com certeza. Não tenho dúvida. Serão muito bem recebidos. Stefano? Só queria mandar um beijo para vocês. Eu amo vocês. Nada que eu disser aqui pode acrescentar o que já foi dito. E eu corroboro e agradeço também, mais uma vez, Maciel, Julieta, a Gégio, toda a equipe 3M pelo empenho na organização, o start, a ideia de fazer o evento online. E mandar um beijo para vocês, meus amigos do peito. A Simone falou, é coisa de alma, é coisa de coração. Ao Nívio, que está aí, pô, Nívio, caramba, também já chegou chegando, né, cara? O Nívio não estava em Minnesota, mas estava em Campinas, capturei ele em Campinas para esse Together. E o Nívio O Marçom, eu acho que tá na... Eu acho que tem que abrir a câmera do Marçom. Tá aí? Deve estar em outra... Será que ele não está em outra live? Capaz, né? Não, o Marçom está tentando entrar, eu acho. Marçom está tentando, mas ele não, acho que não está conseguindo. Tô no celular, acho que não dá para entrar no celular. Não sei. Não dá. Acho que não dê. Oi, Mas Stefano. obrigado. Diga. Somos todos Nívio. Somos todos nível. Somos todos nível. Já chegou Pessoal, chegando. Amanhã tem o Together Latam para fechar a semana, viu? A gente acabou extrapolando um pouco o evento do Brasil e o nosso grupo agora é Latam. Então amanhã é o último dia, fecha a semana com o segundo dia do Together Latam, para quem tiver interesse. Eu e o Marçom, a gente vai estar falando pelo Brasil. Muito legal. Show. Valeu, pessoal. Bacana. Beijo. Valeu, pessoal. Beijo. Valeu, obrigado pela Obrigada, semana. Bom demais. Prazer. Bom demais. Deus. Beijo. Tchau, beijo. Beijo.